Pode sentar. Antes de você sentar, fale com um irmão, 2, 3, 4, 5, 10. Fale com essa pessoa que está ao seu lado aí. Uau, que ambiente. Valeu, louvor. Essa mesma pegada aí na volta. Uau. Uau. Estamos completando esse mês de autoridade do crente. Então, se você deixou passar algumas coisas que foram ministradas, glória a Deus que está no canal no YouTube. Eu incentivo você a assistir novamente, porque em um momento como esse não conseguimos assimilar tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Por isso é bom revermos, relermos, novamente ouvirmos, porque vai trazer ainda mais segurança para a nossa vida. Então, esse mês estamos falando sobre autoridade. Repita comigo: eu tenho autoridade por causa de Cristo Jesus. Aleluia. O que eu e que você temos, o que nós temos é a autoridade. Se você quer entender um pouco mais sobre a autoridade, eu vou te dar um plano de fundo para que você possa fazer o dever de casa, que é ler sobre Efésios, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, porque o capítulo 1 é o que você tem, capítulo 2 é o que você é, capítulo 3 é o que você pode, capítulo 4 é a prática daquilo que de fato você aprendeu um pouco mais sobre esses 3 capítulos. Mas para que possamos de fato entender, é necessário que a nossa consciência esteja de fato elevada, porque muitas vezes requeremos essa autoridade, mas aquilo que está na nossa vista, ou aquilo que nós estamos vendo, tem tentado pregar uma peça na nossa mente e dizer que aquilo que de fato nós não temos. Mas nós temos autoridade, porque Cristo de fato conquistou isso para a nossa vida. Recebemos essa autoridade quando nascemos de novo. Quando nos tornamos nova criatura em Cristo, herdamos o nome do nosso Senhor Jesus e podemos usá-lo em nossas orações contra o diabo. Então, quando você nasceu de novo, você não simplesmente aceitou uma igreja, você não simplesmente aceitou uma religião, você está assentado à destra do Pai, em autoridade, em domínio contra principados e potestades, não por causa de você, mas por causa de Cristo através de você. A autoridade nos pertence, quer tenhamos consciência ou não, porque muitas vezes nós temos consciência de que somos salvos, sim ou não? Mas quando requerem falarmos sobre autoridade, parece que ficamos um pouco meio duvidosos se temos ou não. Ei, a autoridade te pertence, porque você é nova criatura. Aleluia, você é nova criatura. Mas o simples fato de sabermos a respeito não é o suficiente. É o conhecimento transformado em ação que traz resultado. Simplesmente não é você entender, saber, é quando você coloca em prática, é quando nós colocamos no nosso dia a dia, é quando de fato começamos a dar comando de voz e colocando o diabo para correr. Porque o diabo não tem brincado de ser diabo. O diabo e a sua macacada está de fato todos os dias tentando amedrontar os filhos de Deus. Mas nós temos autoridade e iremos de fato viver isso de uma forma genuína. É uma tragédia que alguns crentes possam viver uma vida e nunca ter consciência do que lhe pertence. Às vezes nós estamos esperando um milagre acontecer e do céu Deus está dizendo: dê um comando de voz, ordene que isso de fato aconteça. Pare de se amedrontar com que o diabo tenta de fato camuflar aquilo que está perto da sua vida. Aleluia! Em nosso combate contra o diabo, deveríamos ter sempre em mente que temos autoridade sobre ele, porque ele é um inimigo derrotado por causa de Cristo Jesus. Ele está derrotado, está debaixo dos nossos pés. Aleluia! Mas muitas vezes ficamos com medo. Seja sincero com você mesmo, se o diabo viesse para mesmo um sentido de rua que você estava, você ia dizer: ui, dá uma atravessada, lá vem um Satanás. Aí ele, com medo de você, porque ele vê Cristo em você, ele atravessa também a rua. Aí você: porque ele está me seguindo? Aí o diabo: porque ele está aqui. Ei, é porque ele tem medo de você, através de Cristo Jesus. Mas muitas vezes ficamos com medo. Ou então quando a gente fala: não, porque é um problema. É o diabo. Como é? É o diabo. É porque ele não pode ouvir, não. A gente muitas vezes sussurra essa falta de fé, ou essa camuflagem de fé que estamos dizendo: eu tenho autoridade, o diabo está debaixo do meu pé. É o quê? Muitas vezes o seu ouvido não consegue ouvir o que você está falando.
Você está dizendo que tem autoridade, mas não tem. Porque precisamos ter essa certeza. No livro de autoridade do crente, estava lendo, por esse mês, Kenneth Hagin, ele dá até um exemplo claro de um homem que foi encontrado morto dentro de um hotel, aqueles hotéis meia boca, baratinhos. Quando fizeram a autópsia, viram que ele estava de fato morto por desnutrição. Mas quando o encontraram e foram ver o que pertencia a ele tinha um cinto que valia 23 milhões de dólares. Então ele tinha algo e não estava usando. Ele poderia não ter morrido de desnutrição se ele tivesse usado o que era dele por direito. Então você precisa usar o que é seu por direito. É seu, é seu, é seu. Aleluia! É seu. Precisamos tomar conhecimento, tomar posse daquilo que é nosso, porque eu estou falando isso o tempo todo, para que você de fato exerça a sua autoridade, exerça a sua fé, exerça essa consciência. É seu, o diabo ou não, querendo, te atrapalhando, tentando, ele não vai conseguir, porque você tem um comando de voz que Jesus Cristo te deu. Quando ele morreu, houve o sepultamento e ele ressuscitou, ele transformou a sua vida. Ele transformou a nossa vida. Que maravilha, era momento de celebrarmos, de darmos glória, darmos soco no ar, pularmos, porque houve uma mudança na nossa vida. Tem algo poderoso que te pertence, que você precisa é só exercer essa autoridade. Aleluia, porque João 8,32 vai dizer: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou Oséias 4,6 vai dizer: o meu povo, não o pecador, não o que está no mundo, de fato, aqueles que estão nova criatura, muitas vezes são destituídos ou cortados, porque não sabem o que lhe pertence. Então, quando Oséias fala isso, ele não fala as pessoas que estão no mundo, ele fala os filhos de Deus. Então, os filhos de Deus que muitas vezes não conhecem o que é seu, não conseguem desfrutar o que de fato é seu. Agora vamos lá abrir comigo em Lucas 10, 19 e o 20. Se você leu aqui, temos esse pequeno banner. Coloca lá, por favor. Pode tirar? Não, bota o outro lá. Não, esse não. O de vermelho. A vitória através da autoridade. Há uma vitória que te pertence quando você abrir a sua boca. Agora abra comigo em Lucas 10, 19 e o 20. Eis que vos deis autoridade para pisares em serpentes e escorpiões, sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Não bastante, alegrai-vos, não porque os espíritos se submetem, e sim porque o vosso nome está rolado, ou está escrito, aleluia, nos céus. O revestimento que nós recebemos foi através da morte e ressurreição de Jesus. Essa autoridade que nós temos foi de fato liberada, é porque muitas vezes a gente tenta conjecturar o que a palavra está falando, tentando levar de forma mais literal, pisar em serpentes e escorpiões. Muitas vezes o escorpião pequenininho tem dado uma pisa em algumas pessoas por algumas picadas que têm tido aquela inflamação. Tivemos um exemplo do nosso pastor Eric, por esses meses, levou uma picada. Então, não é só esse inseto, não é só esse animal, não é só esse pequeno, é sobre principados, potestades, sobre tudo aquilo que o diabo tenta de fato contra a nossa vida. Mas nós temos uma proteção contra todo e qualquer problema. Repita comigo: eu tenho uma proteção sobre todo e qualquer problema. Mas no versículo 20, parece algo até engraçado. Não quer dizer, olha, não se alegra não, porque os espíritos se submetem a você. Olha, fica alegre não, porque os espíritos se submeteram. Não está dizendo isso. Está dizendo, olha, quando você entende que de fato você tem essa autoridade, você está desenvolvendo uma plena e certeza que você vai morar no céu. Aleluia, então você está desenvolvendo uma consciência de salvação. Então, quando você exerce a autoridade, você está cada vez mais feliz, porque você sabe que o céu é o seu lugar. Aleluia! Porque não é por sua causa, não é por minha causa, é por causa de Jesus.
É por causa do que ele fez. Quando o diabo olha para você, ele não vê simplesmente você, a sua carinha linda. Ele vê Jesus, ele vê um mói de anjo ao seu redor, te protegendo, livrando você, cuidando de você. Aleluia. O diabo tem mais medo de você do que você dele. Mas porque muitas vezes nós não colocamos ele para correr? Não estou falando simplesmente do diabo e espíritos malignos, estou falando sobre todo e qualquer problema. Se há algum problema financeiro, bote para bater em retirada. Se há algum problema em casa, no trabalho, e aí você tem um comando de voz, que é através da sua fé, porque quantos aqui sabem que o justo viverá pela fé? Quantos aqui são justos? Quantos aqui tem essa consciência que de fato foi repartida uma porção de fé no meu e no seu coração? Mas cabe a nós desenvolver essa fé. Então, quanto mais nós lemos a palavra, praticamos, mais temos essa consciência. Mais o nosso peito começa a encher de ar e colocamos ainda mais para fora aquilo que a palavra declara. Há um exemplo também que Kenneth Reagan dá sobre um grande amigo, Smith Wigglesworth. Ele fala que esse homem estava na rua e uma mulher saiu de casa e o cachorro vai atrás da mulher. A mulher estava para ir ao trabalho e o cachorro indo atrás dela. Porque quando aqui tem cachorro, quando abre a porta, o que é que ele faz? Dá uma carreira do nada para o meio da rua. O que é que você faz? Volta para casa, Totó. Vai, Totó, volta para casa e ele lá. Porque ele pensa que você está brincando com ele. Mesma coisa aconteceu com essa mulher. Essa mulher abriu o portão, foi trabalhar, o cachorro foi atrás dela. Ela, volta para casa, Totó. E o cachorro, Ela falou mais uma vez. E o Totó, Estava vindo o ônibus dela e ela, volta para casa agora! O cachorro volta correndo. Do outro lado, esse grande homem diz, é assim mesmo com o diabo! Parece engraçado, mas a nossa vida muitas vezes está dessa forma. Estamos dizendo, vai para lá, Satanás, e ele, na nossa vida. Causando um saceiro, uma dúvida, uma incerteza, que de fato a palavra funciona ou não, se Deus é por nós, ou começa a colocar um monte de abrobinha na nossa mente, e muitas vezes ficamos assim, agora, meu Deus do céu, aí viemos para o culto, celebramos, recebemos uma palavra, chegamos em casa, e agora, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, você começa a se preocupar com uma demanda que você tem uma voz para organizar. Aleluia, então coloca aqui os nossos slides agora, para que você possa entender o que é autoridade, conforme o nosso dicionário. Vai dizer assim, autoridade, direito ou poder de ordenar, de decidir, de atuar, de se fazer obedecer. Uau! Segundo vai dizer, entidade que detém esse direito ou poder. Repita comigo, está falando comigo? O 3, membro do governo de um país, representante do poder público, autoridade militar. O número 4, autorização oficial para se realizar algo. Faltava ali a autoridade das cortes. Então aqui é um exemplo, passa lá o 5º. O 5º, personalidade que permite exercer influência sobre pessoas, pensamentos, opiniões e ascendentes. Ei, você tem autoridade. Você pode controlar esses pensamentos que muitas vezes vêm de medo, de dúvida, de receio, de incerteza, de alguma coisa. Você pode dizer, ei, como o salmista Davi falou, por que está batida a minha alma? Por que te perturba dentro de mim? Espere em Deus, espere em Deus. Ei, Deus está esperando, é você, um comando de voz. Aleluia. O número 6, especialista de reconhecido mérito em dado campo de conhecimento. Ele é uma autoridade em oncologia. Número 7, justificativa, fundamento, base, com que você age dessa forma. Então esse daqui é um tópico poderoso. Justificativa, fundamento, base, com que você tem a autoridade. Você tem essa autoridade por causa de Jesus Cristo. Ele te deu essa autoridade. A gente vai ler um pouquinho mais na frente para você entender, porque Jesus tinha autoridade quando ele veio à terra com essa consciência de filho, mas também com essa consciência de quem ele era. Ele veio restabelecer, restaurar, colocar ao primórdio, de novo trazer uma certeza de que a nossa vida é uma vida de fato mudada
porque aceitamos a Jesus. E o número 8, força convincente, peso, sua sinceridade adicionou muita autoridade a essa história. Então perceba que com base no nosso dicionário, a autoridade é de fato isso, você exercer aquilo que você é. Temos 3 tipos de autoridade, para que você possa entender um pouco mais. Temos a autoridade inata, refere-se a um tipo de poder ou influência que alguém tem desde o nascimento, sem ter sido aprendido ou concedido por outra pessoa. Estamos falando aqui sobre Deus. Então Deus tem uma autoridade inata. Ele não precisou ser ensinado por ninguém, ele não precisou que outra pessoa desse a ele, simplesmente pelo fato dele ser Deus, ele já detém essa autoridade. Então é uma autoridade inata. Temos uma outra autoridade, que é uma autoridade conquistada, a gente vê muito em filmes de nação contra nação, aquelas pessoas que fazem guerra contra outros lugares, e de fato lutam até conquistar a outra nação, e eles exercem uma autoridade. Mas essa autoridade aqui, que nós estamos vivendo é essa, autoridade delegada, alguém que te delegou, alguém que te deu essa autoridade. Essa autoridade te foi dada por Cristo Jesus, quando Ele morreu e ressuscitou, Ele disse, ei, agora é com você, agora de fato você pode viver aquilo que você tem, com base naquele comando que você dá de voz. E esse comando de voz muda as suas circunstâncias. Porque o próprio livro de Marcos 11, 23 vai dizer que... Bota aqui, por favor, Marcos 11, 23. Marcos 11, 23. E se disseres... Marcos 11, 23. Marcos 11, 23. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim lhe será. Você percebe que está tendo um comando de autoridade? Se alguém disser a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar. Qual o seu problema que muitas vezes tem se levantado? Qual a dificuldade que muitas vezes tem estado diante de você? Qual o comando de voz que você tem dado para que ele possa erguer-te e se lançar longe da sua vida, longe da sua casa, longe das suas finanças, longe do seu trabalho, longe dos seus negócios, longe de tudo? Porque quando você começa a exercer a autoridade, a luz começa a brilhar, e quando a luz vem, a escuridão bate em retirada. Aleluia! Então, comece a declarar a palavra, comece a confessar a palavra. Júnior, eu não sei o que é, eu não sei qual é o meu problema. Ei, você sabe. Esse problema muitas vezes que se levanta contra mim, contra a sua vida, a gente sabe qual é. Para alguns é financeiros, para outros é familiar, para outros é no trabalho, para outros é relacionado a algum tipo de doença. Ei, se tem um nome, ei, vai ter que se dobrar, porque o nome de Jesus é o nome que tem todo o poder. Amém. Aleluia! Abra comigo agora em Marcos 7, 28. A gente vai entender agora um pouco sobre Jesus quando ele teve essa autoridade. Marcos 7, 28. Vai dizer: quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estava a multidão maravilhosa ou maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem a autoridade e não como os escribas. Mateus 9, do 5 ao 6, vai dizer: pois o que é mais fácil? Dizer, estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então aqui você pode perceber que Jesus, ele tinha autoridade. Ele estava com essa consciência, porque quando Deus o enviou à terra, ele enviou para de fato, não apenas desfazer as obras do inimigo, mas para trazer uma restauração à humanidade, onde Adão tinha perdido. Adão, quando Deus ele constituiu, ele disse: olha, agora é com você. Eu constituí esse lugar, agora organize, dê nome aos animais, dê nome às árvores, comece a organizar. Ei, só quem pode dar nome é quem tem autoridade.
Só quem pode fazer alguma coisa é quem tem autoridade. Aleluia. Jesus manteve sua autoridade de filho. Agora eu quero que você abra comigo para que você entenda o porquê Jesus ele exerceu essa autoridade. Filipenses 2, do 5 ao 10. Para que ao nome, Filipenses 2, do 5 ao 10. Vamos lá. Tem em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo. Pode passar? Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo esvaziou, assumindo a forma de servo, transformando-se em semelhança aos homens e reconhecido em figura humana. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e deu um nome que está acima sobre todo nome. E o verso 10, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, todo problema, toda circunstância, seja qual for, vai ter que se dobrar, vai ter que se render. O nome de Jesus tem todo poder. Aleluia. Nos céus, na terra e debaixo da terra. Eu gosto dessa versão, a The Passion, é uma versão em inglês, como eu falei da outra vez, eu tenho estudado um pouco sobre ela. Ela vai dizer assim: a autoridade do nome de Jesus fez com que todos os joelhos se dobrassem em reverência. Tudo e todos um dia se submeterão a esse nome, no reino celestial, no reino terrestre e no reino demoníaco. Todo joelho vai ter que se dobrar. Aleluia, todo problema vai ter que se render a esse nome, toda circunstância vai ter que bater em retirada, porque o nome de Jesus contém esse poder. E diga comigo, está falando comigo? Eu tenho esse poder. Aleluia. Então por que você não está abrindo a sua boca, meu irmão? Porque você está deixando o diabo camperar, ganhar espaço na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, aonde quer que seja. Ei, o nome de Jesus tem de fato poder para bater em retirada essa circunstância, esse empecilho. Aleluia. Mas, a não ser que a palavra de Deus ilumine o caminho, toda a vida dos homens estará envolta em trevas e nevoeiro. Inevitavelmente, eles irão se perder. Então, a não ser que a palavra de Deus ilumine a sua vida, iremos correr, e não iremos obter essa vitória que de fato Ele já nos concedeu. Porque não foi simplesmente uma simples vitória, foi uma vitória dos mais do que vencedores. Porque uma vitória simples já é bom demais, já é maravilhoso, já é bom, mas algo mais do que vencedor é algo que nenhuma palavra consegue descrever. É um sorriso, é um posicionamento, é um bem-estar, é uma paz, é uma alegria. É esse lugar de mais do que vencedor que nós estamos. Assentado à destra do Pai, à direita desse lugar, celebrando aquilo que de fato Ele conquistou para a nossa vida. Você pode apagar o sol se colocar uma moeda perto dos seus olhos. Então, quando nós não exercemos a autoridade do nome de Jesus, ou colocamos de fato esse nome em prática para a nossa vida, não trazemos ele para nós, é o mesmo que tamparmos o sol com uma moeda. O sol é bem maior do que uma moeda, mas quando colocamos mais próximo da nossa vista, ele acaba sendo algo maior do que o sol. Mas você consegue entender o nível de poder que esse nome tem? É o mesmo que você, estando perto de uma formiga. O que é que a formiga tem contra você? Repita comigo, nada. Você consegue ver a discrepância de poder? Você, desse tamanho, e uma formiguinha bem pequenininha. Isso é Deus e Satanás. Achamos que Deus não está conseguindo cooperar ou lutar contra o diabo, está naquela guerra, aquele problema, aquelas coisas, e Deus, ei, eu já venci, exerça a sua vitória, esse poder eu te entreguei para de fato você desfrutar também dessa vitória. Mas muitas vezes quando nós fazemos disso, a palavra de Deus não está iluminando a nossa vida. E quando não está iluminando, nós estamos dando espaço ao diabo.
Nós iremos ver um pouco à frente que ele só tem autoridade quando nós deixamos de exercer a nossa autoridade. Aí ele tem domínio sobre nossa vida. Você entende agora que esse versículo 10 de Filipenses 2, ele vai dizer que esse nome está acima sobre todo nome, o joelho vai ter que se dobrar. Então ele veio restaurar o que Adão perdeu. Gênesis 2, do 19 ao 20, coloca aqui por favor. Isso era o que Adão tinha. Gênesis 2, do 19 ao 20. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Então perceba que essa é a característica principal quando Deus criou o homem, para ter domínio, para ter comando de voz, para ter organização, para exercer a autoridade. O versículo 20. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se chamava uma auxiliadora que fosse idônea. Aqui depois vai ser a formação da mulher, mas antes disso, Deus deu ao homem autoridade. E que maravilha que você percebeu nos versículos que lemos de Mateus, que Jesus tinha autoridade. Então não tinha para que ele usar aquela autoridade, se não fosse para mostrar a todos aqueles que estavam próximos, ele dizer: ei, eu tenho autoridade, mas quando eu ressuscitar aos céus, você terá essa autoridade. E quando você tiver essa autoridade, use-a. 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 Mas muitas vezes o nosso problema é achar que se ficarmos calados e omissos, o diabo vai bater em retirada. O diabo ele não vai bater em retirada. Porque quantos aqui sabem que o mundo jaz do maligno? Quando Adão pecou, ele entregou o lugar que Deus tinha constituído para o homem, ele entregou para Satanás. Mas glória a Deus que Jesus veio restaurar isso e dizer: ei, você pode ter acesso a ser o dono desse lugar, mas os meus vão comandar esse lugar e trazer luz, trazer organização, trazer restauração, trazer uma mudança para o ambiente. 2 Coríntios 2:11 vai dizer: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não podemos ignorar os seus desígnios. Então Satanás ele não pode ganhar campo, não pode ganhar espaço na nossa vida. Porque nós temos essa autoridade, nós temos esse domínio. Deus nos constituiu para termos domínio. Repita comigo: eu tenho poder para dominar. Você tem poder para dominar. Então nós não podemos achar que o diabo está lá de boa na lagoa, no canto dele. Ele está no canto dele, querendo o seu lugar. A gente vai ler um pouco isso na frente, mas você não pode ir, nós não podemos ir para o nosso gigante de boca fechada. Seja o que for, a palavra tem a solução. Eu não sei qual é o seu problema, eu não sei qual é a sua circunstância, eu não sei qual é a sua dificuldade, mas a palavra tem a solução. Se é sobre algum problema financeiro, você pode dizer: o meu Deus, segundo as suas riquezas em Cristo Jesus, a sua glória há de se derramar sobre nós, para que de fato possamos desfrutar daquilo que é nosso por direito. Se há algum problema que você está passando ou que está tentando se alojar no seu corpo de doença, você vai dizer: e Cristo já levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas doenças, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Quando você declara a palavra, você está usando autoridade contra esse problema, e ele vai ter que se render mais cedo ou mais tarde. O que você precisa é manter-se firme. Manter-se firme. É porque muitas vezes achamos que é de uma hora para outra. Satanás bate em retirada em nome de Jesus. Ele está lá ainda. Não funcionou. Quem disse a você? Basta apenas um comando, uma vez, e há de acontecer. Você não verá a Bíblia falar que quando Jesus falava, as pessoas: escutei não, fala de novo aí. Não, ele tinha autoridade. E quando ele falava, acontecia. Se era para trazer vista àqueles cegos, ele dizia: ei, se está faltando algum problema em você, eu venho trazer a solução.
enxerga-te, toma a visão. Se algum problema paralítico, ei, levanta-te, anda-te. Era um comando, uma ordenança e um milagre acontecia. Quando você usa de sua autoridade, o milagre acontece. Aleluia. Mas precisamos exercer essa autoridade, porque se não usarmos aquilo que é nosso, estaremos dizendo que a morte e a ressurreição de Jesus não afetou a nossa vida. Mas a sua morte e ressurreição afetou a nossa vida. Quer muitas vezes percebamos ou não, mas quanto mais estarmos compreendendo a sua palavra, lendo a sua palavra, gastando tempo com a palavra, meditando, praticando, estudando, porque eu tenho aprendido muito sobre isso. O nosso profeta Ginaldo, quando ele trouxe essa aula, ele disse: você gasta um tempo lendo, você gasta um tempo estudando, você gasta outro tempo meditando e você gasta um tempo praticando. Muitas vezes queremos fazer uma coisa só, hoje eu vou ler, aí você começa a ler 10 versículos, entendeu? Foi nada, mas eu li. Vai praticar o quê? Eu não sei não, estou lendo. Então você começa a trazer aquele emboloar para a sua vida e você acaba saindo mais confuso do que começou. Trazendo aqueles textos, ai meu Deus do céu, o que é que Deus quer falar, não sei o quê. A Bíblia já está pronta, nós que precisamos nos preparar. Tudo já está preparado, nós que precisamos entrar com essa comunhão, com essa certeza de que tudo vai mudar. Aleluia. Abra comigo em Romanos 15, 13. Romanos 15, 13. Vai dizer: e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Aleluia, estava orando em casa e veio esse texto para que possamos ter essa esperança. Esperança no original é expectativa. Você, mulher que não tem o seu marido salvo, levante sua mão. Você tem uma autoridade que de fato você precisa demonstrar dentro da sua casa. Você não vai passar por cima da ordem dele, porque há uma organização celestial como um homem provedor da casa, como um homem como cabeça do seu lar, mas você como autoridade precisa começar a ditar as regras sobre o diabo, que muitas vezes tem tentado fazer um saceiro. Porque quando o diabo vem, ele usa os de perto. Seja sincero com você mesmo. Quando você está aquele crente vindo para a igreja, fazendo tudo certinho, aí alguma coisa acontece. É dentro da sua casa. É assim ou não é? É assim, porque o diabo astuto, ele vai tentar fazer isso dentro da sua casa. Mas que tal você começar a ditar pela fé aquilo que você quer em autoridade para que aconteça? Se o seu marido não se converteu ainda, comece a dizer: Satanás, foi até hoje que você tirou onda com a vida dele. Foi até hoje que você tirou onda dentro da minha casa. Ou quem aqui tem um filho que não é convertido ainda? Comece a dizer: foi até hoje que você tirou onda dentro da minha casa. Foi até hoje que você tirou onda com a minha família. Foi até hoje que você tentou de alguma forma me afetar usando ele. De hoje em diante não. Eu vou me colocar na brecha. Eu vou começar a declarar a palavra. Eu vou começar a me fortalecer no Espírito. Eu vou começar a botar você para correr. Aleluia. Então o que é que tem a ver com esse texto? Eu trouxe algumas palavras para que possamos ter um pouco mais de consciência. A palavra esperança é expectativa. A palavra encher é preencher ao máximo. A palavra gozo é alegria ou satisfação. A palavra paz é ausência de devastação. A palavra crer é pensar que é verdade. Novamente vem com uma expectativa. A palavra poder é poder, habilidade, poder que reside em uma coisa pela virtude da sua natureza, ou uma pessoa que demonstra isso pelo Espírito Santo. Falei um pouco rápido, mas eu vou resumir para você. O que é que esse versículo está dizendo? O Deus da expectativa, Ele quer gerar isso em você.
Por quê? Porque Ele quer elevar o teu nível até o máximo de alegria, com essa ausência de problema, de dificuldade que muitas vezes tenta bater contra a sua casa. Mas você tem que pensar que a palavra é verdadeira, porque ela é. Porque quanto mais você pensa que a palavra é verdadeira, mais existe expectativa no seu coração para o poder, a habilidade, para algo do céu residir dentro da sua casa, através de você. Então comece a gerar essa expectativa. Uau, Deus vai fazer alguma coisa porque eu estou me posicionando. Uau, Deus vai se manifestar de alguma forma porque eu estou aqui no meu lugar, me colocando na brecha, botando o diabo para correr de uma vez por todas. Mas parece que estamos brincando de esconde-esconde. Você coloca o diabo para correr pela frente, ele volta pela porta dos fundos. Porque achamos que essa batalha, ela não precisa ser guerreada. Não é uma guerra de braço, é uma guerra de posicionamento, de vitória. Porque você já é vitorioso em Cristo Jesus. Mas muitas vezes estamos lá, vai, agora é a tua vez, vai, não sei o que lá, e você está lá. E você não está indo a lugar nenhum. Porque do céu, eu posso muitas vezes conjecturar, porque eu penso muitas vezes nisso. Deus com os anjos dizendo, eita, meu filho, como é besta. Só fica firme com o que eu te falei. Só fica aí, seguro com a palavra. Só dá esse comando e segura até o final. Qual é esse final? Até que aconteça. Ei, está próximo de acontecer. O que você precisa fazer é falar, é declarar, é dizer, ei, de uma vez por todas, de uma vez por todas. Acabou, ponto final. Mas você não tem que dizer, de uma vez por todas. O que é isso? É trazer incredulidade para a sua palavra. É achar que o que você falou não aconteceu, aconteceu e agora não sei o que lá, e você fica naquela e não sei o que, acabou o que aconteceu de novo, o problema, a circunstância, eu não sei o que aconteceu, eu não sei o que é, que muitas vezes tem batido na sua porta. E você fica naquela, diz que eu não estou não, manda vir depois. Mas que tal você demonstrar a sua autoridade? Uau, que alegria poder saber que Deus já fez o seu milagre. Uau, que alegria poder saber que Deus já fez o que Deus disse através da sua palavra. Uau, eu estou feliz. E as circunstâncias tentando dizer ao contrário, e o diabo tentando vir de alguma forma, e você vai dizer, ei, você veio por um caminho, mas por 7 você fugirá, porque a palavra do Senhor fala que 1000 pode cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não vou ser atingido. Isso é demonstrar autoridade. Isso é ficar firme com essa vitória que Cristo te deu. Essa mais que vitória que repousa sobre a minha e a sua vida. Uau, começa a gerar expectativa, meu irmão. Sabe por quê? Porque eu não sou movido pelo que vejo, nem pelo que sinto. Sou movido pelo que creio. Portanto, eu vou ficar firme até o final. Diga para o seu irmão, diga, meu irmão, fica firme, até que, uau, até que aconteça, fica firme, não sai da tua posição de autoridade, não sai da tua posição de comando, não sai da tua posição que o nome de Jesus liberou para mim e para você, aleluia, sabe por quê? Porque nós somos agentes, influenciadores da palavra de Deus aqui na terra. Então, quando o diabo tentar contra a sua vida, ele vai ver uma oposição do céu para não conseguir. Então, quando ele tentar vir por algum lado, ele vai pensar e vai ver, eita, esse crente aí é casca grossa, não vou conseguir. Vou ter que me prostrar e me render e bater em retirada. Porque você é um agente influenciador disso. Sabe por quê? Porque 2 Coríntios 5,19 vai dizer, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as tuas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. E o versículo 20 vai dizer, de sorte que somos embaixadores em Cristo Jesus, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos e vos reconcilieis com Deus.
O que é que esse versículo quer dizer? Deus nos deu essa palavra para reconciliar o mundo a Ele. E quanto mais você exerce essa palavra, mais você está exercendo essa autoridade de embaixador de Deus aqui na terra. De Deus aqui na terra. Então, quando Satanás ele te vê, ele vai dizer: eita, não dá. É um embaixador de Cristo. É um embaixador da luz. É um embaixador das boas novas. É um embaixador que vai desatar todo e qualquer problema dentro da sua casa, no seu trabalho, financeiro. Não importa. Você é o embaixador de Cristo. E se você não sabe o que o embaixador faz, ele tem total autoridade que foi dada por um país ou um lugar. Se você entende um pouco de política, você vai ver que se você passar por um lugar de embaixada, você vai ver lá uma bandeira levantada de outro país e o que tem de mais precioso no país, naquele lugar. São vidros, são lugares belos, são lugares bonitos, são lugares de todos os bens, de melhores para aquele lugar. Por mais que muitas vezes pode até não ter aquela nação, mas eles mostram que ele tem autoridade às pessoas. E quando elas passam sobre aquele lugar, elas dizem: meu Deus, que lugar incrível. Uau, que lugar bonito. Uau, que lugar top. É por quê? Porque naquele lugar, aquelas pessoas são responsáveis para demonstrar poder sobre aquela nação. Então você está aqui para demonstrar o poder de Deus para esse mundo. Porque o mundo jaz do maligno, não importa. O que importa é que você é um embaixador para liberar as boas novas. O que importa é que você é um embaixador para começar a colocar o diabo para correr de uma vez por todas. Porque você tem esse domínio, porque Deus constituiu você para isso. Jesus, ele trouxe você de novo a essa posição. Adão perdeu, mas Cristo disse: ei, agora é comigo, agora eu vou restabelecer, restaurar, agora eu vou de novo dar uma nova oportunidade para você, porque esse é o plano original de Deus. Não acho que Deus fez com Adão e disse: eita, vacilei, pisei na bola, vou dar mais uma chanchinha a eles. Não, Deus não quer dar simplesmente uma nova chance. Ele quer voltar você ao plano original dele. Que é domínio, que é organização, que é comando, que é poder, aleluia, demonstrado. Então, se é cura, libere-a. Você tem poder para isso, porque a palavra do Senhor está dizendo. Não é através daquilo que simplesmente você conhece, é aquilo que você pratica porque você conhece. Porque muitas vezes nós nos enchemos, muitas vezes com aquilo que a internet fala. Estamos experts em pequenos vídeos do Instagram, porque ele é um eterno entupidor das nossas veias celestiais. Porque alguns estudiosos falam que você ficar passando os vídeos no Instagram, no YouTube, onde quer que seja lá, no TikTok, ele vai gerar uma dopamina no seu cérebro, como alguém que joga no cassino e não sabe o que vai acontecer. Então, as pessoas que jogam no cassino, jogam dinheiro em roletas, jogam seus dinheiros, a sua esperança naquele lugar. Então ele fica o tempo todo: e agora? Vai dar o meu número? E agora? Vai vir o quê? E agora o que vai acontecer? É a mesma sensação que é desenvolvida quando você fica lá no seu celular o tempo todo. Aí vem um vídeo de futebol. Que massa, não sei o quê. Daqui a pouco vem um vídeo de culinária. Vou salvar, fazer depois. Daqui a pouco vem um vídeo de filme. Vou assistir. Daqui a pouco vem outro filme Daqui a pouco, eita, uma série, essa série é massa. Eita, daqui a pouco outro dorama. Você percebe que em menos de 10 segundos, você já entupiu as suas veias de mais de 10 coisas diferentes. Vários tipos de dopaminas, ou algumas pessoas gostam de falar, alguns estudiosos, gatilhos rápidos para estimular a tua continuação naquele lugar. Por isso, quando você vai ver lá nas suas configurações do seu celular diário, 1 hora de Instagram, 3 minutos de Bíblia. Aí você pode muitas vezes contestar: é porque eu li, fiquei meditando. Seja sincero com você mesmo. Qual é o tipo de autoridade que você está exercendo sobre o seu celular? Qual é o tipo de autoridade que você está exercendo sobre você mesmo? O pastor, ele foi muito enfático quando ele trouxe uma palavra poderosa no GC dos homens.
Os homens que estavam lá, Os homens estavam um pouco cansados. Vamos lá, homens, os homens estavam lá, Esses homens aí estavam capengueis, homem. Que é isso, rapaz? Está vindo aí a nossa festa das células, então a gente vai treinar um pouquinho homens. Mas ele trouxe uma palavra poderosa sobre sabermos que o diabo está derrotado. Mas muitas vezes perdemos para nós mesmos quando nós não dominamos o nosso corpo. Quando nós não fazemos o que precisamos fazer. Quando muitas vezes falamos porque, seja sincero, temos uma falácia boa. Eu sei, rapaz, eu entendo. É isso aí. E a tua vida? É uma droga. Porque você sabe falar bem, mas a sua prática é baixa. Seja sincero, eu muitas vezes me cobro isso. Então estou novamente relendo aquilo que de fato um dia me libertou por algum momento, mas eu preciso ser liberto constantemente. Então estou lendo e relendo e leio de novo e digo, meu Deus do céu, é esse versículo mais uma vez, e é isso, é isso mesmo. Não é nada de novo que você está ouvindo aqui, é a mesma palavra, pode ser alguma outra diferente, mas o que é que está sendo resumido aqui? Exerça a sua autoridade se você ler a palavra e praticá-la. Aleluia! Sabe por quê? Porque Efésios 4, 27 vai dizer, não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Significa que o diabo não tem lugar. Ele não tem um canto. Nem lá no inferno ele tem a chave. Então, quando a palavra do Senhor fala que não deis lugar ao diabo, significa que ele quer pegar o nosso lugar, porque ele não tem um. Então, se ele não tem um, ele quer ganhar um espaço a todo custo, de toda maneira. Sabe quando ele ganha espaço? Quando você deixa ele pegar o seu espaço. E esse espaço que era para ser seu, agora tem outra pessoa. Você diz, sai daí no meu canto, por favor. Você fica até um pouco cômico com isso, mas é assim. Você fica lá, vai diabo, sai daí, vai lá, vai, sai daí, vai, por favor, vai, está vendo Deus, ó Deus, está vendo, não é? Quantos aqui já fizeram essa oração? Deus, você não está vendo o que está acontecendo? Já, porque em momentos de aflições a gente apela para tudo. Como o profeta Ginaldo gosta sempre de falar, até para a Ave Maria, faz para todo jeito, fala alguma coisa. Mas que tal você demonstrar a sua autoridade na palavra? Em Cristo Jesus, porque o que ele fez está feito. Ele não vai fazer de novo. Quando ele vir, ele vai pegar a sua igreja, levar para o céu, porque iremos reinar em vida, mas a vida é nesse lugar. O pastor já falou muito sobre isso aqui. Iremos lá no céu cantar, salmodiar, desfrutar das ruas de ouros, daquele lugar celestial, aquele lugar incrível. Mas ei, esse lugar também na nossa vida é incrível se começarmos a organizar, se começarmos a dar comando de voz, se começarmos a colocar o diabo para correr, não dando lugar a ele. Porque Kenneth Hagin, ele vai também dizer no seu livro, também é engraçado, que ele estava no tempo da depressão. A depressão era um momento lá que aquela terra onde eles moravam era uma escassez de dinheiro, de trabalho. Ele só tinha 2 calças, uma para trabalhar e uma para ir para a igreja. Então ele foi trabalhar e lavou a calça de ir para a igreja. Ele estava no culto da quinta, então ele lavou a calça na segunda. Quando ele chegou do trabalho, cadê a calça dele? Tinham roubado. Então ele ficou preocupado na terça, e agora a mulher dele, como é que tu vai pregar com essa tua calça rasgada? Não dá, porque essa é do trabalho. Ele começou a meditar em Efésios 1, 2 e 3, e meditando, ele passou uns 4 a 5 meses, 8, 10 meses, lendo esse versículo, mas na mesma semana, ele disse, Satanás, solte a minha calça agora e devolva, porque eu vou pregar o evangelho com ela. Ele foi trabalhar na quarta, ele fazia alguns estudos pastorais lá naquele lugar. Quando ele veio na quinta-feira, quando ele voltou, né, que estava lá, no mesmo lugar, a calça dele. É engraçado, mas ele só tinha 2 calças, então ele teve que usar a autoridade.
Muitas vezes a gente espera chegar nas últimas das últimas para exercer a autoridade, para declarar a palavra, para praticar a palavra. Ei, não espera até o final, começa a declarar agora. Júnior, está tudo bem, está tudo massa, minhas finanças estão boas, eu estou vindo para a igreja, minha família também está vindo. Ei, comece a continuar a combater o bom combate, a se proteger, a blindar, a ganhar mais espaço e mais espaço e mais espaço contra o diabo. Porque você se protege aqui, ele vem por ali, daqui a pouco ele vem por aqui, daqui a pouco ele brota do chão e ele faz alguma coisa para tentar te entristecer, te tirar da palavra, te levar para esse lugar de isolamento. Mas ei, meu irmão, não cai nessa cilada, fica firme, fica seguro, continua na palavra, use a sua autoridade. Então, depois que você entendeu isso, agora eu quero dar um exemplo prático. Marcos 5. Temos alguns minutos. Marcos 5. Eu vou contextualizar aqui rápido para ganharmos tempo. Do versículo 1 ao versículo 20 vai falar sobre Jesus na terra de Gadara, ou do Gerezareno, onde Jesus foi àquele lugar para restaurar a vida daquele homem que estava endemoniado. Então, quando ele chega naquele lugar, deixa eu abrir aqui também, para que possamos contextualizar rápido. Então, entrando, chegou à outra margem do mar, a terra dos Gerezarenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros. Então, aqui eu queria que a gente pudesse entender. A terra, se você entende um pouco, era a terra dos gentios, não era a terra da linhagem abrâmica. O que era isso? Eram pessoas que não tinham aliança com Deus, não tinham costumes que eram da parte dos ensinamentos de Abraão, que era da Torá, que era dos 5 livros, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômios. Então, são pessoas que não tinham essa linhagem. Então, ele foi para um lugar totalmente hostil, ele foi para um lugar totalmente diferente das pessoas que estavam ali. Para quê? Para restaurar uma vida, para restaurar um ambiente, para restaurar uma pessoa. Então, Deus sempre vai te levar em territórios hostis para desfazer as obras do inferno. Então, aqui é um exemplo claro de alguém que foi para aquele lugar para desfazer as obras do inferno. Ei, você tem esse poder. Repita comigo, está falando comigo? Você tem esse poder. É nesse ambiente hostil. Não, espera ficar tudo bem, Deus, aí eu resolvo. Não. É com essa dificuldadezinha mesmo que você vai ter que resolver. E quando se resolver, você vai continuar. Fique no seu canto, porque esse é o seu lugar. Aleluia. O verso 2, estava lendo em casa e meditei um pouco. Ao desembarcar, logo veio os sepulcros. Ao encontro, um homem possesso de espíritos imundos. Toda autoridade, ou toda execução de autoridade, precisa ser destronada, o memorial do diabo. Sepulcros aqui no original é memorial. O que é memorial? Lugar de adoração, lugar de devoção, lugar de lembrança, lugar de passeio, lugar de visita. Então, esse memorial que muitas vezes o diabo tenta levantar contra a nossa vida, você precisa desfazê-lo de uma vez por todas. Você precisa destronar o diabo do lugar que ele está tentando ficar como rei na minha e na sua vida. Então, esse lugar você precisa destronar ele, porque quando um rei chega, o outro que é de menos estatura, ele se curva. Ele não vai dizer, vem-te embora e tu na mão. É apanhar na certa. Por isso que o diabo ele nunca vai tentar bater de frente com você. Ele vai de algumas formas vir por um canto, vir por o outro, estátua. Então, você precisa perceber isso. Então, para toda execução de autoridade, precisa ser destronado o memorial do diabo. Qual o memorial que tem se levantado contra a sua vida? Se aquele problema financeiro está lá, Júnior, batendo na minha porta. Eu sei, também está batendo na minha. Eu entendo, nossos problemas podem não ser até iguais, mas são bem parecidos. Mas a autoridade que nos foi dada precisamos executá-la em alto e bom som. Podemos começar um pouco capenga, vai para lá, Satanás, vai para lá. Aí você começa a ganhar um pouco mais de corpo, você começa a encorpar um pouco, assim como demos aquele exemplo do cachorro, vai para lá, Totó, vai para lá, Totó, ei, vai para lá, aqui na minha casa não,
Eu destrono você desse lugar que você está tentando governar esse ambiente. Ei, esse ambiente é um ambiente sagrado, esse ambiente é um ambiente de louvor, de honra, de devoção, é um ambiente de honra. Destrone o diabo de uma vez por todas desse lugar que não é dele. Aleluia. Do verso 3, vai falar sobre isso, vai dizer que eles tentaram prender esse homem com grilhões, tentaram fazer de alguma maneira com que ele se paralisasse, mas ele quebrava os grilhões, ele ficava lá, zombando de todo mundo, quebrando qualquer um que ficasse na sua frente. Então, para toda impossibilidade levantada pelo diabo, sempre haverá um ato de fé através da sua autoridade. Então, para todo problema que o diabo sempre vai tentar levantar contra a nossa vida, o nosso ato de fé em autoridade vai bater em retirada. É através da fé, porque o justo viverá pela fé. Então, nós precisamos entender que é através da nossa fé, porque o pastor gosta sempre de falar, nós só nos movemos com o que acreditamos. Ninguém se move aqui pelo que não acredita. Ninguém aqui vai tocar o violão sem ter uma expectativa que vai sair algum som. Porque se não saísse nenhum som, você não ia tocar o violão. Mas você toca o violão porque você sabe que vai sair um som. Que tal você começar a fazer isso com a palavra? Quando você praticar a palavra, algo vai acontecer, o milagre vai ter que se render, Satanás vai ter que se bater em retirada. Aleluia! Porque no meio de cada combate de fé, diga ao diabo como vai acabar. Você não pode dizer, deixar a vida me levar de uma vez por todas. Você não pode se esconder do diabo e ele não está me vendo, não. Ele está. Porque se você é um embaixador de Cristo, você sempre vai ser uma imposição para ele tentar contra a sua vida. Então, sempre que você se impõe, ele vai dizer, não dá. Com esse eu não consigo. Com esse não dá, porque ele é ungido. Porque ele entende agora a autoridade que ele pode exercer. Porque o diabo só tem poder quando nós damos permissão a ele. Porque nesse versículo, se você for ler, no versículo 10, o próprio espírito imundo vai dizer, permite Jesus que a gente vá para aqueles porcos. Jesus permitindo, eles se lançaram naqueles 2.000 porcos. Então perceba que o diabo ele pediu permissão a Jesus para fazer aquilo que aconteceu. Porque senão Jesus, não, fica aí. Bate em retirada, vai-te embora, e os porcos poderiam estar naquele lugar sãos e salvos, mas não quero trazer esse contexto, quero que você entenda que as coisas só acontecem quando damos permissões. Então, se o diabo está ganhando espaço na sua vida, é porque está dando permissão a ele. É porque aquilo que lemos em Efésios, estamos dando lugar a ele. Então, no final, o louvor pode vir. No final, esse jovem que estava livre, que estava bem, foi até Jesus de roupa, disse, Jesus, deixa-me ir com você. Porque todos se questionaram, porque aquele homem que já tentaram prender, segurar, fazer alguma coisa e não estavam conseguindo. Jesus, não, meu filho, vai e prega essa palavra a Decápolis. Decápolis significa 10 cidades daquela região, então vai e com esse testemunho de vida, prega a minha palavra. Sabe por quê? Porque por trás de todo testemunho de fé, sempre terá um posicionamento de autoridade. Então, por trás desse testemunho que você já passou, está passando e um dia vai passar, foi um ato de fé, porque você liberou sua autoridade. Aleluia, fique de pé. A gente vai ler esse versículo agora. Efésios 1. A gente podia ler do 15, mas para ganharmos tempo, eu vou ler do 18 ao 23. Enquanto isso, o louvor já começa a se organizar. Se você está perto de algum ente familiar, você vai pegar na mão dele agora. Pegue na mão aí do seu marido, da sua esposa, de algum ente da sua família que está próximo a você. Se você não estiver, você vai pegar na sua própria mão, porque você tem uma aliança com Jesus, com Deus. Então você vai agora celebrar aquilo que é seu por direito. Por que você vai celebrar? Porque você tem uma autoridade que você já exerceu na sua casa.
que você por algum momento já colocou isso em prática. Eu sei que as demandas do dia a dia tentou esmurecer a sua voz, mas você precisa de fato começar a colocar isso em prática. Eu vou ler esse versículo e agora iremos desfrutar dessa autoridade, celebrando, dizendo: Satanás, você foi, Satanás, você não tem vez na minha vida, Satanás, você não pode mais agora governar, ditar a regra na minha casa, na minha vida, nas minhas finanças, você não pode mais. No versículo 18 vai dizer: iluminando os olhos do vosso coração, para saberes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da esperança nos santos, a qual a suprema grandeza do seu poder para os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, a qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés. Ei, todas as coisas debaixo dos pés. Ei, todo problema debaixo do meu e do seu, dos nossos pés. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, deu à igreja. Diga: está falando comigo? Ele deu a você esse poder. Ele te deu esse poder, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Se você está passando por algum problema, alguma dificuldade, eu não sei qual é o seu momento de exercer a sua autoridade. Vou fazer uma oração e o louvor vai cantar e algo vai acontecer, coisas vão se destravar. Aleluia, eu estava orando em casa e percebi, meu pastor, que as células vão aumentar. Você que é líder de célula, você que é colíder, você que é alguém que está abrindo as suas portas, ei, exerça a sua autoridade, porque você está mexendo com coisas espirituais. Nós iremos colher, aleluia, uma vida eterna, não só para nós, mas para todos aqueles que estão recebendo essa semente. Vai se multiplicar ainda esse ano, vai se multiplicar ainda esse ano, vai se multiplicar. Novamente eu digo, você esposa que não tem o seu marido convertido, ei, é o seu papel exercer a autoridade. Não deixe o diabo mais ganhar espaço, não deixe o diabo ditar as regras. O seu marido vai estar aqui nesse lugar, ele vai estar celebrando ao Senhor, servindo no diaconato, servindo aqui no louvor, servindo aonde quer que seja. Ele vai estar com você, servindo a igreja do corpo de Cristo. Aleluia. Se há algum problema financeiro, de hoje em diante iremos cantar vitória. Assim como o salmista disse: se plantou com lágrimas, mas se colheu com júbilo, se colheu com alegria, se colheu com alegria. Ei, quem colhe dá um sorriso, fica alegre, porque algo está acontecendo, algo está acontecendo, algo está acontecendo. Então, Pai, em nome de Jesus, estamos orando sobre cada um que está aqui nesse lugar, seus familiares que estão longe, seus problemas que muitas vezes acharam que eram seus, não são seus, são de Cristo Jesus. Então, se Ele já levou, você é mais do que vencedor. As coisas vão mudar, as coisas vão mudar, ei, as coisas vão mudar, porque nós somos mais do que vitoriosos. Problemas financeiros, de hoje em diante, você não vai ser mais o problema. Mamon, eu estou falando com você, você vai ter que se dobrar, porque aqui estão homens e mulheres que honram a palavra, que dizimam, que ofertam, que são generosos. Então nós iremos celebrar aquilo que Cristo fez, iremos desfrutar dessa vitória, e os nossos olhos verão, aquilo que pela fé Deus já fez sobre nossa vida. Vamos lá, louvor!